Convidamos neste momento o Dr. Paulo Nogueira Neto, ambientalista e patrono da conferência, para proferir o seu discurso, com o tema Alerta à Vida. A sobrevivência humana depende da biodiversidade. Bueno, eu peço licença para falar daqui, porque eu sou um bípede que tem problemas na coluna. Então eu preciso falar sentado. Bom, eu quero agradecer as referências que foram feitas a meu respeito e dizer que cada vez que eu ouço essas referências, mais eu fico preocupado, porque nós todos temos uma responsabilidade e a gente que tem muita experiência tem uma responsabilidade maior para fazer algo para resolver os problemas humanos e os problemas ecológicos que tanto nos preocupam. Eu acho que o Brasil, como nós todos sabemos, é um país continental e tem condições muito diferentes e é uma federação, uma verdadeira federação, e a federação é o caminho certo para o Brasil continuar procurando resolver os seus problemas, que exigem diferenças locais, mas isso tudo pode ser feito. Eu não vou falar muito sobre o sul do Brasil, porque eu considero que aqui no sul, em São Paulo e Estados do Sul também, mas principalmente aqui em São Paulo, a situação em relação ao problema do desmatamento, que é um problema crucial em relação à defesa da biodiversidade, é um problema praticamente, não vou dizer resolvido, porque há outros problemas dentro desse problema que ainda precisam de atenção, mas quando a gente, nos últimos 2 anos, que eu viajo muito por aí, eu não vi mais nenhuma derrubada no estado de São Paulo. Isso significa que o desmatamento está realmente controlado. Se existe algum, é coisa escondida, de pequeno vulto. Agora, curiosamente, as florestas aqui no estado de São Paulo, eu sou presidente da Fundação Florestal do Estado, as florestas aqui no estado de São Paulo estão se regenerando, voltando em lugares onde elas existiram no passado, e há uma lei econômica que nos ajuda muito. Em geral, as pessoas veem na economia um certo poder conflitante com os problemas ecológicos, mas isso está longe, na realidade, de acontecer. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não se faz mais agricultura que não seja uma agricultura mecanizada. Onde não pode entrar o trator, os fazendeiros já não fazem mais agricultura. Antigamente, plantava-se café, morro acima, morro abaixo, usando enxada, né, plantando de enxada. Isso acabou. E no Brasil tende a acabar também em outros lugares. Mas, então, aqui em São Paulo, as florestas estão voltando espontaneamente. Essas viagens que vocês fizerem para São Paulo, vocês vão ver com frequência pequenas florestas, pequenas árvores já crescendo e tal. Mas aí surge um outro pequeno problema, que é o seguinte: essas florestas que estão se regenerando, elas são muito homogêneas, porque não há muitas sementes que sobraram das árvores da região, então são florestas mais ou menos homogêneas. Mas no futuro terá que haver um esforço florestal para reintroduzir a biodiversidade. Então, a reintrodução da biodiversidade, quando esse problema já se põe, é sinal de que as coisas estão, pelo menos, a caminho de serem bem resolvidas, né? E de modo que nós temos ainda problemas. Esse problema que foi falado agora das florestas da araucária, eu acho que é um problema extremamente importante. Inclusive, faço parte de uma comissão do Ministério do Meio Ambiente encarregada de ver esse problema da araucária, da sobrevivência das florestas nativas da araucária, que realmente é um problema agudo aqui do sul do país. Mas os grandes problemas nacionais em escala mundial estão na Amazônia. Realmente,
na Amazônia pela sua extensão, pelas suas características. A floresta amazônica, ela está ainda sendo destruída em grande escala. Foi feito um grande esforço para desmatar menos e o governo conseguiu baixar muito o desmatamento que era feito. Então, já é um passo importante para resolver o problema. Mas há alguns aspectos que são pouco conhecidos e que ainda precisam ser resolvidos. E um deles, que me preocupa muito, porque eu conheço bem alguns lugares da Amazônia, é muita pretensão alguém dizer que conhece bem a Amazônia, porque, na realidade, nenhum de nós conhece bem a Amazônia, tal é a diversidade que a Amazônia tem. Mas eu tenho uma casa no Acre, então eu tenho bastante contato lá com o pessoal que trabalha na mata, os antigos seringueiros, etc., eu ajudo eles de alguma maneira, mas o que está acontecendo é uma coisa bastante curiosa, porque há anos atrás, as populações locais entraram em conflito com os grandes criadores de gado, porque achavam que os criadores de gado estavam destruindo a floresta. Mas, no momento, o que está acontecendo é o seguinte, o Chico Mendes é a expressão disso, né? Ele deu a vida dele defendendo as florestas. E outros também morreram lutando pela manutenção das florestas. Mas agora, por uma questão de necessidade aguda econômica, nós estamos vendo lá que os pequenos sitiantes da floresta, que estão dentro da floresta, eles já não se incomodam mais em tirar borracha, digamos assim, os seringueiros. Eles acham que o preço da borracha é muito baixo, não compensa e tal. E eles estão começando a criar gado. Quer dizer, por incrível que pareça, são pequenos criadores de gado, eles têm algumas cabeças de gado só, mas eles estão aumentando em número. E o gado é a única maneira que eles têm de poder sobreviver economicamente com uma certa facilidade, né? Mas isso importa na destruição da floresta. Então, é um problema seríssimo. E o Brasil hoje, deve ser dito, e todos sabem, é o maior produtor de gado bovino do mundo. Então, isso tem um significado, mostra a extensão do significado das derrubadas na Amazônia para a criação de gado. Então, o que eu vejo é o seguinte, pensando bem nisso, eu fico falando comigo mesmo, que os países da Europa, os países da América do Norte, o Canadá, os Estados Unidos, são países onde a agricultura e as poucas florestas que existem, elas recebem a ajuda dos governos para que as populações locais se mantenham. Não é? E tanto é assim que na França, por exemplo, o preço do açúcar varia muito, mas é muito maior, mais ou menos a ordem do dobro, talvez, às vezes até mais, do que o preço do açúcar aqui no Brasil. Por quê? Porque o governo francês, ele tem toda a razão de fazer isso, ele auxilia os seus, subsidia, a palavra subsidiar é uma palavra que a gente deve evitar assim, de falar, porque não é uma palavra que tem um significado muito aprovado, digamos assim, né? O mundo todo procura evitar os subsídios. Mas, na verdade, recebe a ajuda para plantar beterraba e fazer o açúcar. Mas por que ele recebe essa ajuda? É para manter o território ocupado, e manter o território bem ocupado, defender as populações locais. Então, se nós queremos defender a floresta amazônica, nós temos que fazer com que a manutenção da floresta auxilie a vida das populações locais, que as populações locais possam ter um nível de vida melhor. Inclusive, o Brasil, nos últimos anos,
tem uma experiência muito importante, né, do chamado Bolsa Família, que é um programa que elevou o nível de vida de milhões de pessoas e fez com que o Brasil tivesse um consumo popular mais intenso e, na última crise, graças a isso, nós passamos melhor do que outros países. Então, da mesma maneira que foi dada essa melhora geral, digamos assim, nas classes mais desprotegidas, mas nós precisamos fazer isso em relação àqueles que moram nas florestas, que vivem nas florestas, para que possam defender realmente as florestas. E isso, eu acho que requer algumas medidas. Por exemplo, na floresta amazônica é muito comum, são muito comuns as árvores que produzem sementes que contêm grande quantidade de óleo vegetal. E esses óleos têm aplicação na indústria de perfumes e cosméticos, etc. E já tem firmas utilizando esses recursos, né? O que é uma coisa boa para as populações locais. Mas eu acho que isso precisa ser feito em maior escala. Precisa ser feito, pagar os governos, tem uma importância muito grande nisso, como o governo brasileiro está tendo no Bolsa Família, para fazer com que realmente a melhora do nível de vida da floresta amazônica faça com que os que hoje estão criando gado lá, os pequenos criadores de gado, passem a ser coletores, digamos assim, nas florestas de produtos que hoje para eles não tem maior importância, mas que pode realmente fazer com que se crie novas fontes de riqueza, e essas novas fontes de riqueza elas podem ser orientadas, né, através dos governos, não só do governo federal, nos governos estaduais também, inclusive no estado da Amazônia, o governo está com algumas iniciativas nesse sentido, para elevar o nível de vida.